Estamos juntos de novo, que delícia. Agora vamos às diferenças entre os 2 planos, diferenças entre aqui e lá, respondendo a muitas perguntas, como será, dúvidas, enfim. Então nós vamos a isso hoje, 25 do um mês para o Natal, 25/11 de 22. A maior parte do tema de hoje eu tirei do livro que foi escrito na Inglaterra no comecinho do século passado. O autor chama Monsenhor Robert Benson, e a pessoa que psicografou esta coleção A Vida nos Mundos Invisíveis é Anthony Borgia. Muita coisa peguei de lá, também dos livros de André Luiz e sempre Oswaldo Polidoro, alguma coisa. Então, nunca será a minha opinião, são fatos retirados de informações, ok? Antes de passar todas as diferenças, vamos recordar que a semeadura vem primeiro, a colheita vem depois. Isso a gente não pode tirar da cabeça. E nós vamos falar muito sobre o corpo. Corpo, como é que pensa, os órgãos, as diferenças entre os corpos daqui e de lá do mundo espiritual. A gente não pode ter dúvida de colheitas obrigatórias. Então, nas doenças, nas moléstias, tanto do corpo como da alma, o que tem de comum é o ambiente onde fizemos e para onde vamos. O ambiente, porque as ações fazem efeito, pensamentos também fazem efeito, sentimentos bons uma coisa, mas ódio, ciúme, essas coisas dão origem às formas, pensamento, que um dia já falamos só sobre a mente emitindo energia. Então, isso dá uma infinidade de expressões, mexendo. Então, cada espírito é um universo em si, responsável pelo que emitiu o tempo inteiro, de pensamentos, de julgamentos, e a gente joga no ambiente onde a gente está. Cólera, desespero, ódio por alguém, vício, desespero por vício, isso acaba atraindo por sintonia, já falamos muito em sintonia, bem profundo, germes também. Germes no mundo espiritual é uma realidade que acaba adoecendo e contagiando espíritos, tanto na carne quanto fora dela. Então, na matéria mais grosseira de corpos, essa lei funciona muito violento. Então, tanto faz se o corpo está encarnado ou não, se a pessoa tem esse tipo de pensamentos. Tudo isso é muito violento. E nos planos superiores é completamente diferente. Então, não dá para falar de uma vez só nos 2 ambientes. Então, hoje nós vamos falar com um foco mais para cima, tá bom? A medicina também, a medicina humana vai completamente dar uma guinada a partir do momento que houver o apocalipse completado e a expulsão dos espíritos que não passaram pela peneira, o ambiente fica mais leve porque as forças mais pesadas, não estando presentes, a vidência passa a ser muito mais fácil, mais comum. Então, no futuro, os médicos, a ciência vai entender a complexidade que é o fator mental, vão começar a precisar estudar isso. O fator mental na doença, é tudo.
o início, a consequência, enfim. Então tem infecções dos corpos que são completamente de origem psíquica, porque é conforme a gente pensa que a gente atrai. E lembrando sempre que a conduta moral é o fator máximo, é a peneira maior. Então, preocupação excessiva, a gente sente dores de estômago e tal. Tudo isso gera doença também, mas moral. Emoções, é o foco da medicina chinesa, emoções podem curar se a gente troca o jeito de pensar e vai para uma emoção feliz, como também aniquilar. Depressão forte. Então, isso tudo acontece muito na crosta, no plano espiritual, no umbral, porque isso quando os espíritos desencarnam, isso povoa o umbral inteiro. Então, o médico do porvir vai conhecer, vai entender essas verdades e não vai ficar só estudando o corpo. A ação profissional dele vai ser mais colada com a parte espiritual da vida. Vai precisar falar sobre isso. Hoje nós não, como falei, não vamos falar de toda essa complexidade mais triste relacionada do umbral para baixo, tá bom? Nós vamos planos para cima. Mesmo porque a gente precisa saber para ter vontade de se acertar e ir para uma diferença tão grande e gostosa. Muito bem. Foco número 2, que isso falamos da medicina e da diferenciação. No geral, as pessoas ficam achando que o mundo espiritual, não nós que temos o maior conhecimento da parte espiritual, não podemos achar que o resto do planeta pensa igual. Há muita gente pensa que o mundo espiritual é um sonho, uma ilusão, não sei se existe, é uma coisa que fica sem muita certeza, então ficam pensando e achando, só que para o mundo espiritual, pensamento, para cá é invisível, já comentamos, não dá para escutar, estou pensando, não escuto nada, não vejo nada. Os outros não veem, né, do outro. Só que no mundo espiritual, a realidade é bem, bem outra. O próprio mundo espiritual é um mundo de pensamento, já falamos nas construções, já falamos, vamos agora retomar por etapas, em detalhes mais aprofundados, tá? Lá é tudo feito por pensamento e a gente acaba merecendo só porque pensou no lado correto e mereceu tal coisa ou adensou. Mas não, no mundo espiritual, sendo assim, é completamente o avesso da Terra, a parte invisível fica conosco. Aqui a gente pensa e os encarnados não veem o que o outro está pensando, mas os desencarnados veem, porque o pensamento, ele não é invisível. Nós encarnados é que não temos como ver. Então, a Terra, a gente quando fala assim: "Ah, eu estou com uma ideia de construir uma casa no tal estilo", eu penso, coloco no papel e ele vira concreto. Não é a realidade do mundo espiritual, de jeito nenhum. Então o encarnado não consegue entender, nem conceber a força, nem o poder do pensamento. Passa batido. E o pensamento passa com força e pode atingir até alguém que já está no mundo espiritual, projeta, focaliza a pessoa e o pensamento vai. O encarnado é que não sabe. E chega lá, fica registrado. Tem pensamentos que são mais vagos, que ficam, pensei, daqui a pouco desmancha. Então, na Terra pode ser invisível, mas a gente tem que tomar cuidado, tá?
é muito visível para o povo espiritual, tá. Os médiums são capazes de ver. Conheço um médium que via o que pensaram na hora do almoço, um grupo que tinha isso é real. Eh, Ficaram na mesa pensando que vinho pediriam, escolheram, e esse médium se aproximou depois e falou: "Vocês tomaram o vinho tal?" Porque a figura do pensamento de qual vinho seria pedido ficou em torno da aura. A gente tem que saber disso, tá. Às vezes pode provocar engano, pode é assim, no mundo espiritual o pensamento tem corpo, tá bom. Vamos lembrar que quem emite o pensamento é a nossa mente, e a mente verdadeiramente pertence ao mundo espiritual, porque somos espíritos na carne ou fora dela, mas somos espíritos, certinho? Então, olhos da carne não podem enxergar, essa é a explicação, os pensamentos que saíram da mente que pertence ao mundo espiritual. É da centelha, da nossa força espiritual, que é a nossa centelha, que sai o pensamento emanado. Então, se eu me dirijo a um ser humano, o pensamento vai até ele, mas eu também posso jogar meu pensamento em um objeto inanimado, tanto é que tem gente que seca, plantas, tem aquele ditado: "Seca pimenteira", se for um pensamento ruim, vê. Quando a gente chega no mundo espiritual, um dos primeiros grandes sustos é esse, sabe. Tanto é que é preciso que, a pessoa alguém oriente como educar essa parte, essa atividade. Tem uns que ficam horrorizados de descobrir isso pela primeira vez e ficam: "Como foi? Como foi na vida?", enfim. Os pensamentos não ficam voando, no mundo espiritual eles têm foco sim, e, por exemplo, se no mundo espiritual alguém pensa em algum amigo, nós temos 2 tipos de pensamento de opção. Esse amigo vai perceber que ele, de onde veio, se for do mundo espiritual. Vai a gente no mundo espiritual pensa em alguém, a pessoa recebe. Não fica voando nem nada. Mas os pensamentos são muito potentes e vão chegar ao ponto de potência que pode chegar na pessoa que você pensou e ele escutar também. Ele vai com voz e também pode ser um brilho para chamar a tua atenção. O pensamento emitido no mundo espiritual é todo uma imagem, um slide, ou um filminho também, não sei. Mas nós temos que aprender a pensar corretamente quando estamos no mundo espiritual, porque, não é difícil, esse aprendizado eles logo ensinam, e também o receptor pode ficar feliz que recebeu, mas enquanto a pessoa não sabe que o pensamento chega, pode ter pensado alguma coisa desagradável e a pessoa recebe. Então nós temos que tomar tento logo de cara, acho que uma das primeiras coisas que eles mostram, cuidado com a direção e cuidado com se contenha no que vai pensar, para você não emitir em direção a tal pessoa, pensamento do tipo: "Ai, lá vem aquele chato", porque ele vai ouvir. Então, tem esses parâmetros aí para a gente cuidar. Agora, memória é completamente diferente no mundo espiritual do que aqui na carne, porque lá eles podem falar, temos memória de fato.
A memória lá não é irregular, não é assim: "Ai, hoje eu estou distraída, nossa, eu preciso estudar mais", não, estudou, guardou. E o desempenho vai ser pleno. Nossa, que paraíso. Não é igual aqui, muita gente inclusive nem tem memória, e aqui a gente até separa em memória auditiva, tem alunos meus que rapidinho aprendem se ouvirem, outros só se escreverem para gravar na memória. Do outro lado não. Não, não, não. E temos que focar nossa memória de acordo com as leis espirituais, fazer tudo de acordo com as leis espirituais para manter tudo isso, né. É de um valor inestimável, você imagina, você com a memória plena, qualquer livro que lê não esquece mais, e dessa forma rápida que você lê, não precisa reler, quantos assuntos comuns que a gente faz, conversa, e depressa lembrei e fica, eu penso que no começo é um susto e que depois fica uma parte, eh, de certeza da nossa parte, então a gente começa a escolher o que que eu quero reter na memória. É um sonho, né, memória. Muita gente pergunta: "Mas eu tenho mão e pé", eu não sei se são esses desenhinhos de lençol com furinhos, dizendo que os espíritos são, mas sim, mãos e pés, o mesmo mão e pé que temos aqui, vai para lá também, porque o corpo reaparece igual. E aí no mundo espiritual é óbvio que se usa caminhar, correr se quiser, pegar um livro, abrir, tocar um violão, puxa vida, apertar a mão do outro, que prazer te ver, te dar um abraço, cheio de tapinhas nas costas, pegar um quadro para pintar. Do outro lado, tendo memórias, o que ensinarem para pintar, a gente guarda e usa, e os quadros começam a ficar bonitos. Mas aí, o pensamento começa a dominar de uma forma, faz parte da vida, que é óbvio que se eu vou para um lugar muito longe, eu não vou caminhar, não cansa. Do outro lado, nos planos mais elevados, não tem canseira. Ninguém dorme por lá, não precisa dormir. Se um trabalho cansou, sabe o que fazem? Troca por outro, para relaxar um pouco, novas amizades. Então, o pensamento, vamos ter na mente que ele controla o corpo inteiro. Os nossos pensamentos, nossa mente controla o corpo com perfeição. Então, se a gente deseja, ir para algum lugar, pensando também vai, porque o corpo não tem peso como o nosso aqui na carne. O corpo desencarnado vai junto com a mente é espiritual. Então eu quero ir para praia. Daqui da capital de São Paulo, eu estou na praia já imediatamente e volto imediatamente se eu quiser, porque eu vou com a velocidade do pensamento e meu corpo acompanha, porque os 2 estarão no mundo espiritual. Agora aqui na carne nós temos este corpo pesadíssimo, e onde eu quero ir, eu tenho que ir com o corpo, porque a mente está dentro dele. Mas enfim, o que interessa é a gente saber que os corpos são, no mundo espiritual, subservientes às leis naturais do mundo espiritual. E as leis no mundo espiritual são aquelas de harmonia total, tudo que é bom e belo leva a Deus, enfim, para não diminuir os efeitos. Membros, músculos, tudo é parte da mente e controlam muito, muito, muito. Então, se eu quero fazer qualquer coisa, eu tenho domínio total das mãos, das pernas, alguma tarefa que eu escolhi, que requer um a mão, por exemplo, para tocar uma música, um violão, eu vejo como é,
Fiz uma vez, gravo, e aí eu domino minha mão e saio tocando. Cada vez mais, vai aumentando a quantidade das coisas que eu vou aprendendo no curso de violão e o domínio do cérebro faz com que basta a gente querer, a gente passe a dominar as técnicas. É legal, né? Tudo que a gente tem vontade e não deu tempo, ou não tinha dinheiro para comprar um piano grande, óbvio, muita gente não tem nem onde pôr, mas do outro lado, tá. Eh, outra coisa também que resta prestar atenção é: "Puxa vida, vou repetir, nós temos sintonia da mente com os membros, com as pernas, com os braços, então ninguém cai?" Não, não, ninguém cai, ninguém tropeça, dos que já estão acostumados. Entre os que tropeçam, estão aqueles que são recém-chegados. Então, eu tenho a impressão que esses calouros aí servem de: "Vem aqui que eu vou te ensinar uma coisinha", mas é rapidinho. A memória desse jeito é rapidinho, né. Quando acostumam a dominar pernas, braços, tudo entra num automático de primeira qualidade, ninguém mais cai. Tombo, deixar cair uma coisa. Então, e outra coisa, presta atenção, a partir de um plano para cima, já não há mais, não sei se há um tempo atrás falamos sobre doenças, hospitais, não tem mais hospitais, tem casa de repouso para quem desencarnou com doença. Reposa, levanta, começa a tua vida. De um plano para baixo ainda tem doença. Nós estamos falando desse plano para cima. Então, os corpos estão sempre em ótima condição. Você vê se a mente está plena, todo o resto, os dedos mexem. Ah, mas desencarnou num acidente. O corpo desencarnou num acidente, perdeu algum pedaço, esmagou, mas o espírito, a centelha divina, o corpo espiritual, sai pleno. Foi o corpo que desencarnou. Então a gente tem que aprender isto, que lá não tem cansaço por causa disso, porque a gravidade, por exemplo, aqui nós temos a lei da gravidade, se você tropeçar, você cai também. Tudo aqui é físico. Então a lei da gravidade, tudo que é físico cai. No mundo espiritual, muita gente pergunta como é a gravidade, então não tem gravidade? Tem. A lei da gravidade segura as pessoas ali naquele plano, mas, segura, por exemplo, os prédios naquele local, o rio não sai flutuando, mas a gravidade não faz, a gente cair, tombar nos altos planos. Nos baixos planos, sim, a gente pode cair por causa de lei da gravidade, a gente, quem mora lá. O espírito que mora num plano lá embaixo, se for empurrado, ele cai no precipício. Lá existe a lei da gravidade. Eu quero que, com esses exemplos, a gente comece a separar o joio do trigo e entender que tem muita diferença entre estar nos planos dos baixios e merecer estar lá para cima. A lei da gravidade, por exemplo, ela mantém as coisas no lugar, mas não atua nos espíritos. As coisas ficam nos lugares, mas não atua nos espíritos. Ah, então não dá para jogar futebol? Não, não dá. Porque o espírito vai pôr a mente, quero fazer um gol, a bola vai obedecer. São os detalhes, não vai dar. Certas coisas não vai dar, certo? Então, nos altos planos,
Tem gravidade? Tem, tá tudo nos seus devidos lugares, sim, mas não vai a gente, pessoas, espíritos, não tombam por causa da gravidade, ok? Sempre vai tombar quem é recém-chegado, porque ainda não domina de novo, não repôs o seu treino de ser sintonizado absolutamente com o seu próprio corpo espiritual, certo? Porque lá o corpo é absolutamente perfeito. Não tem músculo que está com problema. Pensou, agiu. Não tem movimento lento, porque eu estou com dor, sabe? Ai, eu dormi em cima do braço, agora está dando. Não. Pensou, agiu e pronto. Quem tem boa memória gosta de um bom livro, gosta de ler. E quem chega no mundo espiritual fica encontrado, encantado, principalmente nos altos planos, porque os livros de lá só contêm verdades, de qualquer assunto, deste universo inteiro, de capa a capa. Verdades. No meio das capas, você tem verdades do assunto que você escolher. Lógico, você pode consultar o que você quiser lá, a memória vai te ajudar, beleza. Só que, obviamente, eu não vou averiguar um assunto que eu nem conheço o comecinho, não vou pegar o livro mais adiantado. Então, é uma imensidão de conhecimento ao dispor das nossas memórias maravilhosas, estou dizendo nossas assim, quem habita lá. Nossa, que eu quero dizer é recém-desencarnado, espíritos. Só que o que for altamente técnico, vai ter que ter um ligeiro treino antes, ou tem que ir por ordem, não? Pega o número 1 primeiro, vai aprendendo, ou cursos. Os cursos são totalmente abertos, a gente pode ir. Sempre muito bem recebidos, não tem, o que importa é quero. Essa é a palavra mágica para entrar. Então, teve isso tudo que está sendo falado, comecei com um pouco do André Luiz, isto é justamente do Monsenhor Robert Benson. E ele respondia muitas perguntas dos padres, que perceberam que é ele mesmo, finalmente. Jura que tem vida de outra vida? Tem. Aí ele, lógico que brincando entre eles, deve ter falado, você não esteve comigo em tal lugar, tal. Então eles tinham certeza que estavam falando de fato com o Robert Benson, e então eles começaram a fazer perguntas. E uma das perguntas que eles fizeram é assim, mas espera um pouco, se você falou que você foi ver uma orquestra, então teve o instrumento de sopro, e aí eu pergunto: tem pulmão? Os órgãos. Se tem pulmão, ele oxigena o sangue? Tem sangue pulsando? As pessoas respiram? Essa é a grande pergunta que alguém teve coragem de fazer, mas muita gente tem. Será? A resposta é sim, o mundo espiritual tem ar, sim, e sim. Todos os corpos têm pulmões, o pulmão que a gente saiu daqui e levou para lá. Só que na Terra, o ar que a gente tem pode estar poluído ou não. O ar, o que tem no ar que a gente precisa é o oxigênio, os outros gases a gente devolve. E no mundo espiritual, o sangue não precisa do oxigênio. Porque o sangue já é oxigenado, bom. O ar lá é cheiroso, gostoso, purinho, delicioso, constante, normal, não tem tempestade, não tem poluição. Então, o que acontece? Que lá pode faltar por causa de trabalhos realizados em outros lugares, energia, por exemplo. Então, é só respirar e recuperou a energia que perdeu indo para tal lugar trabalhar muito.
Então, o ar é revigorado o tempo inteiro por energia. O ar é aliás, essa energia é um dos componentes principais. Energia, eh o tempo todo Deus manda, o ar nunca falta, porque é uma característica ter justamente força espiritual, energia, e o coração bate para que este sangue circule e não falte força e energia em órgão nenhum. E, portanto, não tem essa coisa de ficar: "Ai, nossa, fiquei sem ar, fui tão longe e fiquei sem ar". Não tem. Não existe fiquei ofegante no mundo espiritual superior. Agora, saúde absoluta perfeita, é só dá para explicar a sensação, eles mesmos falam, não dá para te passar o que é ter um corpo perfeito. Você vindo morar aqui, você vai entender, porque não tem aquilo de fiquei vermelho porque corri, fiquei pálido porque eu assustei, não tem nada disso, não tem. Sinal de pouca saúde, não tem tristeza. Isso não vibra mal, não acontece lá. Eles têm outro entendimento, então não tem isto de carregar alguma coisa que possa, inclusive, alterar esse quadro de vibração perfeita. Outra co na sequência do "será que tem pulmão?", sim, já falei. Coração, sim, já falei. Agora vamos continuar. Nós aqui, na carne, precisamos de comidas, água, bebida, líquido. O rim precisa de líquidos. Lá não. Lá não precisa de água, não precisa. Tanto é que comentei já no livro Nosso Lar, eles tiveram uma longa briga para parar com comida sólida, que é o primeiro estágio, para ficarem só com a líquida, porque já estão entrando neste patamar. Próximo passo acima de Nosso Lar já é: não preciso de comida. Eu respiro e meu ar cheio de energia me supre. Veja só, a outra parte que seria do alimento, por exemplo, que fome não tem. Teve até um espírito que, quando foi o socorrista falar com ele fala: "Onde temos casas?" Ele falou: "Por que você está procurando casa? Nem está cansado. Você não está cansado e você não está com fome." Ele falou: "Verdade. É verdade, eu não preciso lugar para dormir, porque é verdade, não tem, a luz é o tempo inteiro, não cansa, muda o tempo todo." O alimento vem da própria luz, quando já falamos sobre o sol. Esta estrela do nosso sistema planetário nos nutre das energias que são o alimento. O alimento aqui também, nós não podemos ficar sem o sol é a irradiação é aquela que leva a vitamina para os ossos, por exemplo. Mas, no mundo espiritual, a luz, aviva, a luz do sol, que é a mesma energia, torna mais vivas a cor. A água a água não é uma coisa parada, ela o tempo todo está iridescente, em movimento. As frutas são o tempo inteiro na árvore, maduras, doces e com a sensação não tem apodrecer. Flores, por exemplo, são condensados energéticos. Tem livro que mostra que é só a gente fazer uma conchinha em volta de uma flor, que a energia dela a gente até percebe entrando no mundo espiritual. Aqui a gente não dá valor, mas algumas são, comestíveis. A flor primavera, que tem de tantas cores, ela é até calmante. Aos poucos, agora, a ciência está se voltando para a farmácia divina. Imagina que flor não teria algum uso? Claro que sim, mas a gente chega lá.
Então, a beleza nutre também, porque o que é feio deprime, então se a gente está num lugar que é tudo bonito, todo mundo feliz, é óbvio que a gente ganha força também, se mantém com a força. Mas a grandeza da força espiritual, que sempre, nunca falta lá no mundo espiritual e sempre é enviada, vem do Pai Divino. Deus não deixa faltar, é uma corrente magnética constante, eternamente carregando, como quem diz assim, filhos, não se sintam descarregados, sem energia, de jeito nenhum. De Deus vem essa força. E do Sol, porque lá é habitado, os espíritos, olha o tamanho de quem habita lá. Eles emanam essas forças maravilhosas que nos alimentam. Então, essa é a força vital que não pode faltar e que circula pelo sangue, sim, tem essas fontes, um monte de fontes que podem vir e que ninguém precisa ir buscar porque o tempo inteiro está lá. A água, é só tomar um banho, a água não molha. As flores, a gente sentando, energizam as pessoas com as cores dela. O céu troca de cores, enfim. Agora, o corpo terrestre é cheio do querer, né? Ele tem necessidades bem constantes e muitas funções naturais que lá, de tudo isso que eu falei, eles comem no mundo espiritual, sim. De vez em quando vão comer uma fruta, sim. Mas é totalmente diferente o processo, porque ele entra e se desfaz. E se pingar um pouco do suco daquela fruta na roupa, não mancha, aliás, não vai nem aparecer, aquele suco volta para o pé da planta. Germes, por exemplo, bactérias, vírus, o corpo no mundo espiritual nem não tem nem isto lá por causa da sintonia, mas os dos baixos planos sim, e aqui na carne tem de tudo e mais um pouco, né? Gripes, endemias, pandemias, infecções. Quando o corpo está bom, o sistema imunológico repele, não penetra. Ou então tem uma atuação muito leve. A pessoa precisa estar bem. O corpo resiste à doença. Mas no mundo espiritual não tem nem a doença. A bactéria, o vírus, enfim, não tem doença de jeito nenhum. Neste plano, dali para cima. Digamos que é da metade para cima, dos 7 céus. Um pouco mais da metade para cima. Não precisa estar lá. Não, de jeito nenhum. Só que o que acontece é que os corpos desses altos planos são incorruptíveis. Nada penetra para corroer. Não é, tanto é que não, espíritos são eternos, então são imperecíveis, não existe vou morrer, vou desencarnar, não existe esse pensamento lá, porque é real. Ah, eu não sei nadar, não vou entrar na água. Oi, você não vai morrer afogado. Enfim, não tem doença de jeito nenhum. É como se a gente usasse uma roupa impermeável a danos no mundo espiritual. E também o órgão não desarranja, nem em maior grau, nem em menor grau. Como aqui, por exemplo, nossa, tudo bem, meu estômago é normal, mas eu fiquei nervosa, doeu o estômago. Também não. E outra, quando ele faz esse comentário no livro, ele diz: perguntei
sobre a saúde perfeita, nunca ouvi 2 opiniões diferentes. Todos dizem: "Não temos o menor traço de dor, o menor traço de sofrimento, desconhecido por lá". Qual é o ticket de entrada para um plano desse? Moral elevada, vida dentro de ética. Copiando o exemplo de mansidão, todos lá são assim, mansos, humildes. Então, morando num lugar desse, todas as consequências positivas vêm. Agora, então, eu estava falando da comida. Quem comeu aqui no mundo material tem que excretar. Temos que ir no banheiro e tem a comida um caminho por dentro de absorção. Quando a gente ingere a comida, tem que absorver, depois algum líquido fica no intestino grosso, o líquido em excesso é retirado, a excreta tem seus órgãos especializados com movimentos e pronto, expeliu o que o corpo não quis. Intestino, o corpo do mundo espiritual tem, mas não funciona desse jeito não. É outras funções, mas completamente diferentes, porque o que eles comem, ele mesmo fala: "Não sei explicar". O corpo no mundo espiritual é de uma perfeição que até teimo dizer que só depois de sair do próprio planeta Terra e entrar em contato com espíritos bem maiores é que a gente vai sondar como funciona de fato um corpo espiritual. O aqui a gente conhece mais ou menos já. Vai melhorar muito a partir do momento quando eles estudarem como é que os sentimentos podem estragar tudo. Esta coisa do erro comandar o estrago, vai ser o foco da medicina. Então não tem nenhum segredo esotérico, místico, para dizer que, nossa, este corpo tem que fazer isso ou aquilo, é evolução. Evoluiu, teu corpo vai ser esse, o meu, enfim, de todo mundo. E volto a falar, tudo que comeram no mundo espiritual, alguém dos altos planos vem e come uma uva, uma fruta, sem medo nenhum, não vai ter excreta, simplesmente ele come a parte espiritual e a parte espiritual ou vira energia, ou o excesso que não precisava de energia, volta para a fonte de onde veio. Para o pé. Se foi uva, vai para o pé de onde aquela uva veio. Lindo, né? Então, o propósito de cada órgão espiritual tem definição certeira. Nenhum órgão está lá para ser redundante. Ah, está aqui, mas não precisava. Não. Eles agem todos como canais de força vital. Então, pulmão, estômago, desci na subcrosta, trabalhei muito, cheguei exausta. Como uma fruta, a força vital vai girar. Canais de força vital. Ou seja, esse poder que vem daquelas fontes que eu mencionei, e não existe, por exemplo, não aqui se a gente ficar sem água, o rim atrofia e desencarnamos muito mais rápido do que ficar sem comida. Ficar sem comida, a gente aguenta mais tempo, mas sem água não dá. Lá não existe isso, ficou atrofiado porque está há séculos sem comer. Não, é outro funcionamento mesmo, não tem isso. Muito bem. Então, os órgãos de assimilação aqui, se a gente não beber água, o rim desencarna por falta de desencarna aquele corpo onde ele está instalado por falta de filtrar o sangue.
e o sangue começa a girar tóxico. É um complexo que acontece e a força vital acaba sendo do corpo humano encarnado completamente gasta, intoxicada, enfim. E no mundo espiritual não, todos os órgãos são vitais e são, cópias iguaizinhas da contraparte material. Só que tem outro sistema de absorção, em vez de absorver um pão que eu comi, vai absorver ou que eu respirei ou alguma coisa que eu bebi, mas só de respirar já basta. Agora, nos reinos mais evoluídos, vamos dividir assim: o mundo espiritual é povoado por milhões de pessoas, milhares de pessoas são desencarnadas e vão indo morar no mundo espiritual. Então dá para dizer que o mundo espiritual é povoado pela própria Terra. Alguns vêm para cá do mundo espiritual e outros desencarnam, vão para lá. Portanto, eu não sei se vocês perceberam, no mundo espiritual não há zero, mas não tem órgãos de procriação funcionando. Não tem. Porque lá não precisa procriar, o mundo espiritual não precisa que espíritos gerem espíritos. Não é assim que funciona. Então, aqui tem toda esta separação de atividade para a procriação. O útero tem uma forma de funcionar que agrega energias, agrega sangue, filtra, enfim, é tudo uma perfeição só, mas isto só pertence na Terra, não tem no mundo espiritual de jeito nenhum. O corpo espiritual que nós temos é o normal, é aquele que a gente veio do mundo espiritual com ele. O espiritual é que é o normal. O corpo terrestre, quando vem para cá, ele encarna, mas ele é temporário. Tudo é temporário aqui. O corpo, os bens, os cursos que a gente fez, tudo. Então, quando a gente está na Terra, encarnados como agora, nós temos uma modificação do nosso corpo espiritual. Não sei se repararam que os nossos velhinhos da família começam a não ter mais fome. O André Luiz tem um livro que explica muito bem esse processo, já é um desligamento, já é o corpo humano deixando de ser terrestre, começando a se acostumar à parte espiritual da vida. Então, muito bem, a gente chegou aqui, a gente se acomodou, tem leis terrestres, aqui tem a famosa lei da gravidade, aqui o cuidado, para aprender a andar é difícil, porque cai, machuca, dói, o que não acontece lá. Enfim, muito bem. Aí a gente passa esse período por aqui e cria amizades, cria estudos, modifica, percebe os erros, puxa vida, eu vou mudar, não está legal, porque a gente tem pedido e nós que sabemos do que é teimar e ir para o outro lado sem tentar melhorar o que sabemos que é erro, a gente sabe as consequências, então a gente, obviamente, que procura melhorar, sem dúvida nenhuma. Então, outra coisa que é diferente aqui e lá é personalidade, a sua individualidade. Atributos você faz aqui e muda para lá. E aí
a tudo aquilo que veio para apagar, tudo aquilo que veio para reaprender numa fase de erro, recomeça. Olha que bênção. No final da vida adulta, a gente volta para casa, e nosso lugar é lá, no mundo espiritual. E aí a única coisa que a gente leva é personalidade e individualidade do jeito que a gente fez aqui. Então tem que se arrumar por aqui. Agora, uma coisa, depois que chega no mundo espiritual, continua, óbvio, aprendendo mais, continua a evoluir, óbvio, e não para lá. Tem espíritos que vêm há séculos e não vêm para cá, e continuam sua evolução. Mas os acertos de muita coisa é importante que a gente faça por aqui. Mais uma coisa, que chega do outro lado igualzinho, é nosso aspecto físico. Por isso é que sempre falam, será que, o Jesus tem nariz? Será que ele tem pulsação? Tem, sim, pés, mãos, cabelo, na cabeça tem cabelos? Sim, e tem penteados que são só de lá, inclusive. Então, as diferenças físicas, raça, traço do olho, cor da pele, isto vai mudar para o outro lado, do jeito que somos. É lá tudo permanente, então, mas temos no perispírito as cópias das vidas passadas. Se eu quiser aparecer com uma vida que eu tive no passado, eu, com a mente, busco e apareço diante de alguém. Por exemplo, Grande Mãe Maria fala, ou o próprio Pai Divino, Oswaldo Polidoro fala: "Quando eu preciso falar para padres, eles vão me ouvir mais quando eu vou diante deles como Francisco de Assis, eles me ouvem mais rápido, eles entendem com quem estão falando e depois ele passa para qualquer outra, ou para a forma dele espiritual mesmo, ou vai indo ganhando em brilho, né, enfim. Esta parte, esse detalhe do brilho, esse só tem lá mesmo. Então, o corpo espiritual é que é o carimbo, o padrão da forma humana. Quando a gente vier para cá, só se tiver um karma, aí alguma coisa vai nascer atrofiada. Sim, por isso que temos que cuidar do corpo espiritual, o perispírito. É a nossa carga, a soma de tudo que a gente fez. Se usou mal um órgão, este órgão chega lá ruim, e na hora de reencarnar, o carimbo funciona. Alguma doença vai ter. Fora isso, de jeito nenhum. Seres de maior elevação, eles residem, claro, no mundo espiritual, e anatomicamente eles têm tudo, mais a espiritualidade, que eles já ganharam. A sabedoria já adquirida, por terem já avançado por todos os céus e tudo o que cada céu tem para ensinar. O conhecimento, é óbvio que nada compara com aqui. E, inclusive, a fisionomia, o olhar, o tom de voz já diz tudo de que tamanho espiritual é aquele espírito. A força vital deles, por exemplo, eles emanam. Eles precisam? Sim, mas eles emanam. No mundo espiritual, nenhuma melhoria daria para fazer na estrutura dos corpos. Isto, certeza. Mas esta perfeição que esses espíritos trazem, se a gente subir por um plano mais elevado, essa perfeição fica mais perfeita, não sei se conseguem entender, porque é a perfeição espiritual. O corpo é perfeito? É, o corpo espiritual é perfeito, mas é caminhando para a perfeição espiritual. Isso se traduz em brilho, né? O corpo terrestre tem aqueles que a gente precisa para quando a gente está na carne,
Muda para lá, eh, tudo aquilo que eu precisei para perpetuar a raça, por exemplo, ficou para trás. A parte espiritual é derivada justamente daquilo que eu trouxe. Se o comportamento foi bom, sem medo de ser feliz, os corpos vão ser maravilhosos, sem dúvida nenhuma. Só que, estando todos juntos, o próprio plano é mais elevado, é mais evoluído, é mais luminoso, enfim. Agora, se a gente for no começo, vamos entender uma outra história, uma outra faceta da história. Quando o plano espiritual começou fazer adensar a Terra, em uma certa hora o tempo começou a ser contado, porque as energias já estavam adensadas, tudo o projeto já estava sendo, adensado. Mas a vida humana já estava por aqui. Não quer dizer que estavam encarnados, mas já tinha uma turma gigantesca trabalhando para que todos os detalhes acontecessem, para que todas as raças se adequassem, que a vida evoluísse sem erro nenhum, porque qualquer família de peixe, daqueles peixes que agora que estão descobrindo, nossa, horrorosos, imensos, brutos, tiveram espíritos que tomaram conta daquela raça, daquela espécie, daquele grupo. Não é só tomar conta de um gatinho, de todos os felinos. Então, esta vida humana já existia na Terra, porque sempre houve um controle das plantas, porque senão qualquer, eh, aquelas plantas que enrolam nas árvores e sufocam, já teriam sufocado as árvores, enfim, não. Tudo teve controle. O planeta não estava vazio, não. Então, estas grandes almas, que já tinham imensa sabedoria e que estavam cuidando da formação da Terra, vocês imaginam, ele, o Monsenhor Robert Benson fala, eles têm corpos, morando aqui, tiveram corpos precisamente semelhantes ao corpo de cada um. Isso não tem a menor dúvida. Mas a posição que eles estão na escada do progresso, os corpos deles, se eles querem aparecer para nós, eles se diminuem e aparecem diante de nós. Se deixar à vontade, os corpos deles já são verdadeiras chamas, flashes brilhantíssimos de luz. Eles já estão nesse patamar. Olha quanta diferença que nós temos. Então, vamos falar de nós próprios encarnados, porque já que sabemos que tem tanta diferença de cada órgão, então nós vamos começar a cuidar melhor do que a mente emana. A gente já aprendeu então, estamos caminhando para o final, vamos pentear os nossos pensamentos e focalizar na mente, porque perceberam que é a mente que domina tudo. Tem fluido que cura, mas tem fluido que envenena. Maus pensamentos, ódios. Tem não só aqueles que curam, como tem fluidos mais. Então, aqueles fluidos que as pessoas pensam tão bonito, que induzem outros seres a terem sentimentos gloriosos. Passam para o outro o desejo de ser melhor. Então, aqueles que falam, não, eu não sei nem ler, e precisa? Será que não dá para ensinar o outro a ter coragem? Então tem uns que, quando se identificam já tanto com a unidade divina, quando já conversam com Deus, mas eu não tenho evidência, eu não sei. Conversa dentro, é íntima a conversa. Seja a gratidão, seja qualquer manifestação, uma conversa do tipo: quero ajudar aquele.
Não sei, o Senhor me inspire, como é que eu posso, enfim, esta identificação com a unidade divina que está dentro de cada um, sentir a presença de Deus num lugar que está cheiroso, garoando, flores bonitas em volta, dá vontade de falar, Pai Divino, que coisa linda, que dia lindo hoje. A gente percebe a presença de Deus nas pequeninas coisas que Ele enviou para o planeta, para o nosso conforto, para o olho ter cores, enfim, desabrochar intimamente faz falta. Então a gente passa a transmitir esses pensamentos do mesmo jeito que a gente tem ataque de raiva, esses pensamentos gostosos que começam a sair de nós, eles fazem mais do que curar corpo. Ah, mas cura corpo também, cura corpo, porque ensina a célula a se comportar melhor e sara aí, anda, procura suas amigas e sara esse corte rápido, enfim, assim, mas mais do que isso, transmite graças espirituais. Tem muita gente que, ao dar um passe mental, não precisa fazer curso, mentalmente transmite graças divinas, espirituais. Estando, por exemplo, se a pessoa aceita, que tem essa diferença também, se as pessoas estão aceitando e se estão se alimentando com aquelas palavras bonitas, a comida, se estiver com aquelas energias, enfim, essa pessoa que transmite tudo isso, ela pode fazer efeitos imortais, fazer diferença na vida de alguém. Então, é imperioso tratar corpos, claro, mas muito mais imperioso é tratar do espírito. Ah, mas eu não sou um espírito ainda. Somos, na carne, ou fora da carne. Tratar do espírito significa que eu tenho que buscar a cura. Se eu tenho ainda alguma coisinha para curar no meu corpo espiritual, eu vou buscar sabedoria. Sabedoria do espírito. Lá a gente encontra o caminho. Então, quando os espíritos demoram a entender, tarda a entender que precisa parar de falhar naquela coisa moral. Ah, mas tá tão bom. Sim, eu gosto, eu curto. Pois é isso que retarda essa descoberta maravilhosa que a gente tem e que vai nos levar a lugares indescritíveis. Os corpos desses que retardam ficam cheios de lesão, dá até dó, dores, 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 dores. Então, vamos nós todos buscar pensar bem no outro, buscar o benefício alheio. Ah, quem sou eu? Quem sou eu é alguém que pode ajudar um vizinho, que pode ver alguém que está carrancudo, fazer uma piadinha. Ah, vou andar pela rua, vai dar um sorriso e fala bom dia. Qual o problema? Eternamente que a gente tem que ter mais atenção na obra educativa do espírito. Ler mais, conhecer mais, para ter uma palavra fluente para falar o outro. Ensinar o caminho da verdade. Abrir a Bíblia, leia o que Jesus fez. O Evangelho Eterno tem um capítulo inteiro que eu não tenho como colocar é assunto que eu vou colocar, mas falar tudo o que traz sobre a verdade. Mas busca o caminho da verdade, porque não tem outra forma mais pungente, que fala mais alto dentro de nós para procurar ajudar o próximo. Porque é uma coisa que dá sede. Querer a verdade, sede de ser melhor, sede de exemplificar para o outro o caminho da verdade, que foi o que Jesus ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas é muito real. Exemplificar o caminho da verdade é dar o nosso máximo
com a mente, comandando tudo em benefício, no final das contas, de nós próprios. E os outros lucram junto. Vamos exemplificar.